Bem-vindos ao Jornal da Justiça, esse programa com o patrocínio do Centro Cochrane do Brasil. Hoje é um dia de muita alegria para nós temos aqui conosco o presidente da Associação Paulista de Medicina, que representa praticamente 100 mil médicos do estado de São Paulo, e a Associação Paulista de Medicina, que tem uma tradição enorme de saúde e medicina baseada em evidências. E nós temos aqui um amigo nosso, o professor Florisval Meynon, que é um especialista em otorrino e é o presidente dessa Associação Paulista de Medicina, e que tem tido uma atividade muito importante recentemente também, agora com o movimento dos médicos pelos seus honorários, não é? Todo mundo precisa de saúde, saúde é o maior bem que todos têm, na minha modesta opinião, além da sua própria dignidade. E o Florisval vem aqui falar um pouco de como está a Associação Paulista de Medicina. Eu vou fazer perguntas para ele também nesse programa sobre coisas fundamentais da especialidade dele, que é o otorrino, para a gente não perder o hábito, né, Florisval? E vamos também dar informações importantíssimas como os profissionais da saúde do Brasil. 1.800.000 funcionários e profissionais podem ter acesso a fontes de evidências. E como você, meu caro telespectador, poderá também se informar sobre as evidências científicas para a sua saúde, que é uma das funções desse programa. Florisval, muito obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Justiça. Nós estamos muito gratos. Esse programa, diga-se de passagem, pretende fazer também uma ponte entre os profissionais das diversas áreas, e em particular da medicina com os profissionais, os bons profissionais do direito, que se interessa por evidência científica para melhorar a qualidade das decisões naquilo que concerne aos bens das pessoas, né? E o maior bem é a saúde, acho que você pode concordar conosco. Então, bem-vindo ao programa, estamos às suas ordens, e coloca a gente aí em dia como é que está indo o movimento médico na atual conjuntura. Muito obrigado pelo convite, Álvaro. É um prazer retornar a este programa. Já estive aqui com você alguns meses atrás, tivemos a oportunidade de conversar sobre vários aspectos que envolvem a medicina e a saúde de nossa população, e agradeço muito a oportunidade de aqui retornar. Realmente, hoje nós temos um cenário que preocupa em diferentes aspectos com relação à saúde. Com os planos de saúde, os conflitos são muito grandes. Os médicos têm tido muita dificuldade com as empresas, dificuldade nas questões que envolvem os seus honorários profissionais e, principalmente, dificuldades que envolvem o seu poder de decisão, a sua autonomia como médico em poder decidir aquilo que é o melhor para o seu paciente. Isso nos preocupa bastante. No Sistema Único de Saúde, a dificuldade é maior da população. Ela ainda tem uma grande... o acesso ao sistema ainda é muito difícil. Nós fizemos uma recente pesquisa aqui na cidade de São Paulo, por ocasião das eleições que estão em curso para prefeito, e fizemos uma pesquisa tanto com os profissionais de saúde como com a população. E verificamos que a grande dificuldade é o acesso, principalmente é o acesso à atenção básica, no programa de saúde da família, nas unidades básicas de saúde. Está se expandindo muito, mas não é suficiente, é isso que você está dizendo. Exatamente, eu acho que esse é a grande perspectiva que o novo prefeito deve ter na cidade de São Paulo e em todo o país, ampliar a rede de atenção básica. E precisa mais médicos? Precisam mais médicos, mas é preciso valorizar os profissionais que trabalham na atenção, no programa de saúde da família. Quanto ganha um médico hoje em São Paulo, no sistema público, Florisval?
É muito variável. No programa de saúde da família, eles procuram remunerar bem. Os médicos que trabalham na periferia de São Paulo, por 8 horas, eles chegam a ganhar 12, 13 mil reais. Mas por outro lado, por 40 horas. Tá. Mas por outro lado, os médicos que trabalham nos hospitais públicos ou nas unidades de emergência, o salário é muito baixo, ainda em torno de 2, 3 mil reais por uma jornada de 20 horas semanais ou um plantão de 24 horas por mês. É menos da metade do que ele ganharia na saúde da família. Exatamente. Então, isso é muito interessante, né, Florisol? E por que o médico não vai para a periferia, então? Essa é a grande dificuldade, é fixar o médico na periferia. Ele tem a dificuldade de locomoção numa cidade como São Paulo, ele pode levar 2 a 3 horas para chegar até o seu local de trabalho, ele tem o risco da violência que existe na periferia, arrisca a sua vida, e ele não tem motivação, porque ele perde o contato com os demais médicos, ele passa a trabalhar com enfermeiras, com técnicos de enfermagem, com agentes de saúde, mas ele perde o contato profissional com os demais médicos se ele fica 8 horas por dia trabalhando. Quer dizer, é fundamental ter um tecido conjuntivo entre esses profissionais da saúde da família, isso que você está dizendo, e particularmente naquilo que se chamaria de educação continuada. Exatamente. Se ele não tiver a oportunidade de ter um contato com os demais profissionais e de ter um processo de educação continuada, ele se isola. E por este salário, se nós contarmos 12, 13 mil, pode assim no primeiro momento ser um salário, mas se nós contarmos as despesas de locomoção, os impostos que já retiram uma boa parcela, e se esse médico for casado, tiver 2 filhos na escola, pagar um plano de saúde, ter os filhos na escola, uma prestação de apartamento com condomínio, etc., isso é insuficiente para ele viver. Então, o médico não faz esta opção. Eu penso que... Aliás, a melhor evidência, desculpa te interromper, porque você está dando uma informação que para mim, que acompanho o seu trabalho e sou médico ativo e associativista, não é? É muito importante, né? Ele prefere ganhar menos da metade, né? O médico em São Paulo prefere ganhar menos da metade né? num local que ele tenha segurança e contato com os seus colegas. Isso tem que ser levado em consideração na gestão também, não é? Sem dúvida. Nós tivemos a oportunidade de apresentar essas ideias na Câmara Municipal recentemente, numa audiência pública feita pela Comissão de Saúde da Câmara, onde se debateu profundamente essa questão. Então nós temos um problema, nós temos que levar a saúde na periferia. Não adianta nós imaginarmos que a pessoa vai sair da periferia para buscar o atendimento à saúde nas regiões mais centrais. Ele vem já não acreditando e ele vem distante, né? Unidades básicas de saúde no Hospital São Paulo, por exemplo, a gente atende 1000 pessoas por dia no pronto-socorro, que era um absurdo. Aí fomos pesquisar, aliás foram as próprias assistentes sociais que trabalham conosco, fizeram a pesquisa e verificaram que eles vêm lá da Zona Sul, para lá de Palheireiros, etc. E até aqui no Hospital São Paulo, quando a pesquisa foi feita, havia só 2 unidades básicas de saúde. Quer dizer, faltava assistência primária, né? E eles acabavam vindo no pronto-socorro do Hospital São Paulo. E a gente teve que fazer uma triagem lá, desses 1000, a gente tria 200 casos que são realmente sérios. Emergências. Assim, pelo menos médicos, vamos dizer assim, que são atendidos no pronto atendimento, e desses 200 sobem para o pronto-socorro 30 por dia aproximadamente. Quer dizer, de 1000, você filtra 30, 970 vem porque não tem uma boa unidade básica de saúde ou uma boa assistência médica onde eles estão morando, não é? O que se sabe é que uma boa atenção básica, ela reduz em pelo menos 30% a demanda por emergências e a demanda por internações. Aquelas doenças crônicas que
elas podem ser tratadas precocemente pelo programa de saúde da família. Pode ser melhor tratadas, né? E evitar as complicações que levam o paciente à internação e que reduzem, inclusive, a sua qualidade de vida e o seu tempo de vida até. Então, a nossa contribuição para a Prefeitura de São Paulo, e eu acredito que essa contribuição sirva para todas as cidades, é de investir em atenção básica. Perfeito. Eu acho que o próximo prefeito que realmente se debruçar sobre essa questão e investir em atenção básica, ele estará dando um passo significativo para melhorar a qualidade do sistema de saúde. E tem outro aspecto, né, Florisval, expandindo um pouco, aliás, eu estive discutindo hoje no Conselho Universitário da Unifesp, que é o papel da educação, né? O sistema de educação, de comunicação, poderia levar muito mais conhecimento, né, para a população como um todo, como a importância de ferver a água, de lavar a mão, não é? De ter segurança nos alimentos, esterilizar as verduras, não é? Com cloro, reduzir o uso de agrotóxicos, e preservação dos próprios alimentos, né? A higiene, etc. e tal, né? Tudo isso acaba sendo negligenciado. É sempre o mesmo binômio, né? Falta de conhecimento, falta de educação e falta até, às vezes, de competência na comunicação, né? Então, o que você tem a dizer sobre essas coisas? Eu acho que aí também o programa de saúde da família atua, porque os agentes de saúde, eles conseguem transmitir isso para as famílias. Nós tivemos visitando um núcleo de assistência à família em Diadema. Quando esse grupo está estruturado com um médico que se identifica com este programa, com a população. E no caso esse médico já estava há 4 anos, perfeitamente integrado com as enfermeiras, com as técnicas de enfermagem, com os agentes de saúde, eles desenvolvem um trabalho belíssimo. E essas questões que você levantou, todas elas são contempladas, até outras, como questões de violência dentro da família, etc., que eles conseguem identificar precocemente e dar uma orientação para isto. Então, eu penso que este é o melhor caminho para a saúde pública em nosso país, é melhorar a qualidade da atenção básica. Esperar a violência chegar no pronto-socorro, né? Exatamente. Então, a melhoria na qualidade da assistência básica, ela é fundamental. E você me perguntou sobre a Associação Paulista de Medicina. Nos últimos 2 anos, nós decidimos que os médicos têm que ir à luta. Perfeito. Não é mais possível conviver com a situação que nós convivemos hoje, seja nos planos de saúde, seja no Sistema Único de Saúde. Então, os médicos foram às ruas, todos de cabelos brancos, aqui na Avenida Paulista, fizemos passeata. Perfeito. Fizemos ali saindo da Associação Paulista de Medicina, na Brigadeiro Luiz Antônio, até a igreja na Praça da Sé. Fizemos pesquisas de opinião contratando a Datafolha, que tem muita credibilidade, e pesquisas para quantificar os problemas na área de saúde. Temos assim uma interlocução muito forte com a Agência Nacional de Saúde, no sentido de buscar soluções. O indivíduo que decide pagar um plano de saúde, ele o faz porque ele sente que o SUS não consegue lhe atender adequadamente. Não é justo que essa pessoa pague um plano de saúde e, no momento de utilizar, tenha as mesmas dificuldades que ela encontra no Sistema Único de Saúde. Também dificuldade de acesso, dificuldade de marcar consulta com especialistas. Porque, na realidade, eles estão nivelando por baixo, não é? Quer dizer, a hora que fazem muita economia, não pagam o médico adequadamente, desperdiçam com inovações mal avaliadas, não é? E depois reduz o salário do médico, né? Que paga a conta finalmente, não é? Exato, esse é o cenário que nós vivemos. O médico ganha mal, hoje ele está muito mal remunerado,
quando nós fazemos os cálculos dos últimos 10 anos, que foi quando foi criada a Agência Nacional de Saúde, então nós podemos dimensionar o quanto a agência autoriza de reajuste para o usuário e dimensionar o quanto as empresas reajustaram aos médicos. A diferença é muito grande, a diferença é gigantesca. Ou seja, os planos de saúde cobram caro, a cada ano eles aplicam reajustes muito acima da inflação e reajustam muito mal os médicos. E hoje os médicos estão abandonando os planos de saúde, não têm mais interesse em trabalhar ou trabalham de maneira muito limitada. Mas a pessoa que tem um plano de saúde hoje tem dificuldades de conseguir cirurgias eletivas, por exemplo, alguns exames, etc. E retarda também o atendimento, retarda o início do tratamento, retarda o processo do diagnóstico. E o prejuízo é na própria saúde da pessoa, que você bem disse que é um dos bens mais importantes que o ser humano considera. Perfeito. Muito bom. Como vocês podem ver, nós temos o presidente da Associação Paulista de Medicina realmente envolvido com a problemática da população, dos profissionais da saúde e da gestão de uma maneira honestamente integrada, não é? E a gente vê outra coisa também, né, que essa saúde suplementar é constitucional, né? E é importante que ela exista para cobrir, até porque o desafio brasileiro é muito grande, né? Não tem nenhum país do mundo que tenha um sistema único de saúde gratuito e universal para todos, né? Com mais de 100 milhões de habitantes. Quer dizer, isso é um desafio que não é para qualquer um. Os próprios Estados Unidos da América deixa 50 milhões de indivíduos sem tratamento. E a perspectiva dentro de um sistema capitalista como o nosso é que o sistema privado seja mais competente na gestão do que o público, né? Eu, como diria o pessoal do direito, data vênia, eu tenho visto um sistema público de saúde mais competente na gestão do que o privado, assim, em termos gerais. É lógico que tudo tem exceções, não é? Mas como é que pode alguém que visa o lucro não avaliar a tecnologia adequadamente, com base em evidências, coisa que o governo faz, até tem todos os marcos legais, onde é pioneiro do mundo, e você não vê grandes preocupações na área privada de avaliar as novas tecnologias, porque hoje, né, elas são caríssimas, né? Há uma verdadeira epidemia de novas tecnologias, graças a Deus, mas também é preciso tomar cuidado, né? Eu sempre digo que, na minha especialidade, viu, Florisval, eu sou nefrologista, mexo com transplante, hipertensão, essas coisas, e eu vi duas grandes novidades em 15 anos. Né? A medicina era muito fácil no começo, tinha 10 remédios que funcionavam. Né? E surgiram duas drogas novas, uma para transplante, que foi a ciclosporina, e outra para renal crônico, que foi a eritropoetina, em 15 anos. Hoje surgem 15 drogas novas por ano ou por semana, não é? E se isso não é avaliado, elas chegam a custar 100 mil reais por mês, algumas custam 1 milhão por ano, e eu tenho lá minhas dúvidas se uma delas que custa 1 milhão por ano, se uma colherinha de bicarbonato à noite não resolveria o problema, não é? Então eu vejo grande dificuldade aí na gestão do conhecimento, não é? E esse é o papel da Cochrane, da medicina baseada em evidência, fazer a gestão do conhecimento para que a prática tenha efetividade, eficiência, segurança, não é? E funcione no mundo real e que tenha base na melhor ciência existente, né? Tudo isso foi feito para a gente errar menos, né? Não foi para enquadrar ninguém, mas foi para errar menos e o parco dinheirinho, já que os recursos requeridos na área da saúde são infinitos, não é? E os existentes são finitos, particularmente no Brasil, tanto na área pública quanto na privada, porque realmente oferecer uma medicina de 5 mil dólares por ano por pessoa, cobrando 1.000, ninguém dá conta do recado também, né? Então eu vejo um problema sério na gestão do conhecimento. E dentro desse aspecto, eu queria lembrar que nós temos, a partir da CAPES, do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, um site de saúde baseado em evidências, que é
para os profissionais da saúde, com informações também para os leigos, não é? Que foi inaugurado há cerca de 60 dias, não é? E que 2 milhões praticamente de profissionais da saúde podem ter acesso para se manter atualizados, não é? E de maneira, vamos dizer assim, eficiente. Então nós vamos falar sobre isso em 1 minuto e voltamos já com o professor Dr. Florisval Meinão, o nosso digníssimo presidente da Associação Paulista de Medicina. Até mais. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Então, bem-vindos de volta ao Jornal da Justiça, esse programa que tem o apoio do Centro Cochrane do Brasil, que, como vocês sabem, é uma instituição sem fins lucrativos, que não recebe recursos nem nacionais nem internacionais, não é? E que tem o objetivo de auxiliar as pessoas, de maneira geral, a tomarem decisões em saúde com base em informações científicas da melhor qualidade. Não é? A Cochrane, então, mapeia o conhecimento para saber se vitamina C previne gripe ou não, se a aspirina é bom para quem já teve um infarto, se ela previne um derrame cerebral, né, um acidente vascular cerebral, se um determinado antibiótico funciona para pneumonia ou não, e assim por diante, não é? E se um determinado tipo de cirurgia para obesidade é melhor do que o outro, não é? Se botar um balão que custa aí mais de 10 mil dólares no estômago é bom para emagrecer, né? Se a droga que a Anvisa tirou do mercado funcionava, não era, fazia mais bem do que mal. Em outras palavras, a obrigação da Cochrane é estudar a efetividade, se as coisas funcionam no mundo real, ou se são só teóricas, se elas são eficientes, ou seja, se são simples e baratas, e se elas são seguras, e se vale a pena você investir seu pobre dinheirinho ali, ou o médico tomar uma determinada decisão e criar a cultura da tomada de decisão baseada em evidências. Isso já evoluiu para a área da educação, para saber quais os métodos de educação são mais eficientes, não é? E também para o direito, não é? As tomadas de decisão na chamada judicialização, como fazer isso de uma maneira mais racionalizada, no sentido de usar mais a razão do que a emoção, não é? Então, esse é o papel do Centro Cochrane do Brasil. O site centrocochranedobrasil.org ou .org.br vai aparecer aí no pé do vídeo e vocês podem mandar suas perguntas para nós, que a equipe está aqui ansiosa para tentar ajudá-lo.
Eu dizia no começo desse programa que a Associação Paulista de Medicina é uma das mães desse movimento no Brasil, fazem 15 anos, né, Florisval? Exatamente. E nós trabalhamos com isso lá desde a primeira gestão do Eleuso Spaiva, depois do Zé Luiz Amaral, depois do Cury, agora do Florisval, sempre levando informações de qualidade de uma maneira séria e imparcial, né? Para que as pessoas saibam aquilo que tem maior probabilidade de lhe fazer bem do que mal. E a gente estava falando isso, a gente criou essa demanda, né, profissional e cultural no Brasil, e eu estava te dizendo que criou-se um site, né, através da iniciativa da CAPES, do Ministério da Saúde, do ministro Padilha e do Ministério da Educação, o ministro Mercadante, um site de saúde baseado em evidências, porque são publicados 2 milhões de artigos por ano na medicina, né, e da saúde. Como é que um profissional da saúde, que precisaria ler para cada um na sua área, você em otorrino e eu na nefro, 30 artigos por dia? Os professores americanos confessam que lê 1 por dia, menos de 1 por dia. Então, é preciso ter alguma mágica nisso aí. A Cochrane faz essa mágica no seguinte sentido, quer dizer, mapeia o conhecimento, disponibiliza isso tanto para o paciente, quanto para o profissional da saúde, quanto para o gestor. Esse site tem lá informações do Micromedex, né, informações de farmacologia para todos os profissionais da saúde e para os farmacêuticos. Tem lá o Embase, que é um dos maiores bancos de dados de saúde do mundo, não é? Custa quase $30 mil, agora os profissionais da saúde têm acesso. Eu devo confessar que até 60 dias atrás eu não tinha o acesso livre ao Embase e nem o dinheiro para comprar a assinatura, né? E agora 2 milhões de pessoas nesse país têm. E além disso você tem o Best Practice, né? Tem as informações que vão ser colocadas agora pelas editoras que estão envolvidas, né? A própria Dotlib, que é essa que trouxe o Best Practice, é uma delas. Então, os profissionais da saúde, médico, Florisval, se quiser acessar, basta entrar no site, né? Saúde Baseada em Evidências, que é do site do Ministério da Saúde. Tem lá o local onde ele coloca o nome dele, o CRM, né? E o estado. Se ele for farmacêutico também, põe o nome dele, acho que é o CRF, né? Isso. E o estado, e ele já tem acesso, aí ele escolhe o banco de dados que ele está interessado. Isso, então, eu acho que é meio revolucionário. O que você acha dessa ideia? Bom, primeiro, eu acho que a medicina ela evolui muito rapidamente. Se nós olharmos os últimos 20 anos, a incorporação de tecnologia foi fantástica. Uhum. E o acúmulo do conhecimento científico também. Uhum. Quer dizer, se pesquisou muito, se publicou muito no mundo todo, e sem dúvida nenhuma a medicina, ela, com o acúmulo do conhecimento, ela propiciou uma melhor qualidade de vida para todos e propiciou uma maior longevidade. Portanto, é algo que nós temos que comemorar. Mas, sem dúvida nenhuma, que para o profissional médico ou os demais profissionais de saúde, hoje se torna quase que impossível ele absorver todo esse conjunto de conhecimento e ter critérios para assimilá-los e colocá-los em prática. Isso é muito difícil. Na minha especialidade, na otorrino, foram tantas as novidades, as tecnologias que foram incorporadas, que nós precisamos ter instrumentos que possam possibilitar ao médico fazer uma avaliação de qual é a melhor alternativa para ele tomar as suas decisões. Eu acho que a medicina baseada em evidência, que a Associação Paulista de Medicina abraçou essa causa há 15 anos, quando você veio, você trouxe essas ideias, você tem este mérito de levantar essa questão no seio de uma entidade médica tão forte como a Associação Paulista de Medicina e que a classe médica abraçou. Então ela vem preencher esse espaço que é fundamental para o médico na tomada de decisões. E tomadas de decisão no Poder Judiciário. Verdade. Porque ela possibilita aos juízes
o embasamento técnico para que a sua decisão seja a mais justa possível. Então, o campo é ilimitado e com relação ao Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, buscarem propiciar a todos os profissionais de saúde caminhos para que ele possa buscar essas informações, isso é fundamental, isso é fantástico. É uma atitude assim, realmente revolucionária, é uma atitude que contribui decisivamente para a melhora na qualidade, porque a partir do instante que os profissionais de saúde possam acessar informações objetivas e que lhes possibilite decisões práticas para tomar as melhores condutas diante dos seus pacientes ou diante de uma determinada situação em saúde, isso é um avanço significativo. Só temos a parabenizar todos os que estão envolvidos nesse projeto, porque ele é de grande valor social. Obrigado. E falar em parabenizar, eu deveria ter dito também que uma iniciativa do Dr. Jorge de Almeida Guimarães, que é o presidente da CAPES, e que alavancou a ciência brasileira via pós-graduação, né, como todos sabem, mas ele também tem uma visão de horizonte incrível, né? Quer dizer, depois de alavancar o processo de produção científica brasileira, que cresceu muito, né, nesses últimos 10 anos, ele verificou também a necessidade de aprimorar a assistência. E é possível fazer assistência, né? E pesquisa ao mesmo tempo, porque onde a pesquisa é necessária é ver se funciona, né? Não adianta eu criar um parafuso e depois ele não encaixar na porca ou não ter a chave de fenda. Quer dizer, essa coisa de busca de efetividade, eficiência e segurança é fundamental, não é? E realmente eu me junto a você e parabenizar a CAPES por essa iniciativa tão importante, porque eu vivi, nossa geração viveu isso, né? A época que os bons profissionais da saúde, de repente, começaram a ser até meio discriminados, não é? Porque não faziam pesquisa e publicavam em grandes revistas, né? Não, é uma questão cultural. Você pode fazer pesquisa e publicar em grandes revistas, coisas práticas, né? Maneiras de criar novos conhecimentos de como aprimorar, né, a implementação de tecnologias, não é? Então, hoje, o Brasil está indo por esse caminho. Eu sempre digo que o Obama está encalacrado com esse plano de saúde dele. Eu não sei se você conhece em detalhes, os detalhes que eu conheço para tentar assistir esses 50 milhões de desassistidos americanos, não é? Ele precisa aumentar a eficiência, porque ele gasta 2,5 trilhões por ano e o dinheiro não dá. Nós gastamos 80 bilhões e fazemos uma coisa mais humana que a deles. Quer dizer, tem algum problema ali, né, de desperdício, de novo, por falta de boa avaliação da implementação das evidências. Eles têm gente para isso, eu aprendi o pouco que eu sei lá, né? E depois na Inglaterra, mas eu sei que tem muita gente boa lá para fazer esse trabalho e é só ele recorrer a eles. Mas essa necessidade e essa disponibilidade no Brasil, que já tem marcos legais, né? O artigo 196 da Constituição diz que saúde é um dever do Estado, direito de todos, mas cabe ao Estado prevenir doenças, garantir a recuperação das pessoas, prevenir malefícios à saúde e lembrar que dar saúde é fazer mais bem do que mal, né? Para saber se eu estou fazendo mais bem do que mal, eu preciso mapear, não é? E para mapear dá trabalho e alguém precisa entregar esses mapas prontos. Então esse site tem esse papel de entregar os mapas o melhor possível preparados, não é? Coisa que a própria PM vem tentando fazer também, mas é um esforço hercúleo que precisa de todos os atores competentes da sociedade, né? A CAPES entra agora, o Ministério da Saúde vem fazendo isso e a própria presidente Dilma assinou a Lei 12.401, que exige que inovações no SUS, né, onde o dinheiro é mais precioso ainda, né? Que para inovar, implementar novas tecnologias, precisa ter base em protocolos clínicos baseados em evidências de qualidade. E o ministro Padilha fez uma portaria em março do ano passado também dizendo que essas qualidade precisa ter
um sarrafo, no mínimo, daqueles que a Cochrane usa para saber se uma evidência é boa ou não. A GRI tem uma metodologia para isso. Mas, de qualquer maneira, o Brasil é pioneiro também em transformar a saúde baseada em evidência numa política de Estado. Isso que eu acho que é maravilhoso, né? Era uma política de governo até então, agora é uma política de Estado. E política de Estado tende a perseverar se os profissionais da saúde e a população souberem dar valor a isso, não é? Não confundirem a valorização disso, não é? Então, isso é realmente muito alvissareiro para quem está nessa estrada, e você sabe o quanto a gente apanhou para nadar contra a corrente e criar esse sistema, de certa forma contribuir como um trabalho de formiguinha, não é? E agora a gente não pode se negar a ficar feliz com essa iniciativa. A outra coisa, então, também, Florisval, voltando aqui à nossa querida classe médica, é que quanto o médico lucra com uma consulta hoje, assim, dos convênios, em média? Então, nós temos na Associação Paulista de Medicina, no nosso site, para que os colegas médicos possam acessar, um modelo para ele calcular. Ele coloca ali o valor que ele recebe e depois todos os descontos e os custos do seu consultório, e o que sobra é muito pouco, realmente é muito pouco. Na média sobra de 5 a 10 reais por consulta. Que é menos que alguém cobra para engraxar o sapato. Exato. Isso leva os nossos colegas a aumentar o tempo que eles trabalham no seu consultório e reduzir o tempo de cada consulta. Certo. Isso não é o adequado. Quer dizer, o paciente tem uma atenção pior e o médico tem menos tempo para estudar, por exemplo, para se atualizar. Isso não é bom, definitivamente, porque nós sabemos que a prática médica ela exige um interrelacionamento do médico com o seu paciente muito profundo. Muitas vezes você precisa de um tempo prolongado para poder conversar com o paciente e ter a percepção exata dos seus problemas, e só assim você pode ajudá-lo. Perfeito. Aliás, eu que sou um propedêutico, eu fui professor de propedêutica há 20 anos. Ensinar o paciente, o aluno a ouvir e examinar o paciente. E a primeira coisa que eu ensino aos meninos, olha, senta relaxado, né? Estica a perna, isso. Mostra que você está sem pressa, olha para o olho do paciente e pergunte coisas pertinentes, né, para você tentar entender o problema, diagnosticar e responder. Quer dizer, isso leva tempo, né? E depois você tem que ter um tempo de contemplação para meditar, de reflexão, né? Além da contemplação, reflexão, aquelas coisas mínimas da medicina, né? Que vão se perdendo nessa circunstância em que se, vamos dizer, financializa isso, que transforma isso num processo de produção em massa, não é? É o que tem acontecido, infelizmente. Essa é uma prática hoje rotineira na maioria dos consultórios. E isso afasta o médico dos seus pacientes, isto não é bom para o sistema como um todo. Mas o médico precisa sobreviver e ele só sobrevive nessas circunstâncias. Então, nós entendemos que é preciso uma profunda mudança nesse tipo de relacionamento. O ideal seria que o plano de saúde não intermediasse a relação do médico com o paciente. O ideal seria que o médico tratasse diretamente com o paciente e o paciente buscasse nos planos de saúde os seus reembolsos, etc., através de regras contratuais. Isso é viável, Florisval? Você falou uma coisa, Álvaro, que eu vou até retornar um pouco. Você comparou o sistema de saúde americano, que gastam muito, e as dificuldades que o presidente tem, e o sistema de saúde brasileiro, né? O sistema de saúde brasileiro é fantástico, né? O SUS é, acho que, o maior programa de inclusão social que a humanidade já conheceu. Né? Sem dúvida nenhuma. A gente ouve isso e cada vez eu acredito mais sem nisso. Dúvida né? nenhuma. Só tem que proteger isso e implementar. Né? E com os recursos tão parcos que nós defendemos uma ampliação, se consegue fazer coisas que são milagrosas.
se dar assistência médica a quase 200 milhões de brasileiros. Tem aqueles que têm os planos de saúde, que são 45 milhões, mas que muitas vezes procuram o SUS. Então, eu penso que é um sistema de saúde que encontrou uma fórmula ideal. E nenhum país ousou fazer o que nós estamos fazendo, dar assistência integral, gratuita, universal. E, portanto, é um caminho longo, nós estamos percorrendo isso gradativamente. O uso desses instrumentos, como a medicina baseada em evidência, com certeza ela permite uma melhor utilização dos recursos. Se consegue alocar os recursos, como o Ministério da Saúde fez, estabelecendo regras para a introdução de algumas novas tecnologias ou terapias, com base nas evidências científicas. Isso só um sistema como o nosso permite. E, portanto, nós temos aí algo que dá uma perspectiva de avançarmos na melhoria sem um grande compromisso financeiro, porque nós sabemos que os recursos são finitos. Perfeito. E as demandas são infinitas. Então, o sistema único tem que caminhar. O sistema privado tem que caminhar também desta forma. Você falou no início que o sistema privado não consegue aplicar as regras e os conhecimentos da medicina baseada em evidência, o que poderia, com toda certeza, contribuir muito para reduzir os desperdícios e melhor utilizar os recursos, já que até hoje nós sabemos que os recursos da iniciativa privada, para 45 milhões de brasileiros, eles são maiores do que o SUS para os outros 150. Perfeito. São maiores. Então, é preciso que os conflitos sejam solucionados na iniciativa privada. E tem conflito entre o médico e a empresa, e entre a empresa e o associado, o usuário. Portanto, isso, se não houver uma solução através de um amplo entendimento, nós não conseguimos avançar e nós continuamos enfrentando essas dificuldades. O médico insatisfeito, o paciente insatisfeito e os planos de saúde reclamando que não tem lucro, mas a gente vê aí que talvez isso não seja uma afirmação tão verdadeira, porque eles estão investindo em estruturas próprias, com toda certeza. Então, algo está errado nesse sistema e precisa ser modificado. Perfeito. Eu queria agradecer a participação do meu amigo Florisval Meinão, presidente da Associação Paulista de Medicina. Acho que a gente tem muito assunto para ir em frente, né? A gente não precisa ensaiar nada aqui, porque tem tanta coisa para se falar. Só para lembrar, né, o sistema de saúde americano, o plano do Obama, o sujeito é obrigado a ter o plano, mas não tem nenhum pacto, nenhum compromisso para como vai ser gasto aquele dinheiro. Se vai ser usado em coisas que têm evidências que funcionam. Isso deixa o pagador a descoberto. Isso na sociedade americana é um pecado original, né? E por isso explica as dificuldades que eles têm tido. Ao senhor, à senhora, aos garotos, que eu sei que algumas colegas nossas assistem esse programa juntamente com os filhos, né? Muito obrigado pela sua audiência. Qualquer pergunta para saber o que faz mais bem do que mal, com base na ciência, se comunique conosco. O site do Centro Cochrane do Brasil é centrocochranedobrasil.org e centrocochranedobrasil.br, como vai aparecer no pé do seu vídeo. Eu agradeço a equipe que sempre está aqui conosco e volto a lembrar o site de saúde baseada em evidências do Ministério da Saúde, da CAPES e do Ministério da Educação, que está disponível para 2 milhões de profissionais da saúde do Brasil. Qualquer coisa, se comunique conosco. Muito obrigado e até a próxima.